Dom, as pessoas podem ganhar dólares trabalhando com copy, trabalhando online? Oxe, claro. Exatamente, ou seja, você pode morar no Brasil, ter renda em dólar, transacionar em dólar e tudo. Por exemplo, eu no Brasil, eu já tinha alunos nos Estados Unidos que me pagavam dos Estados Unidos. Então, eu já era uma forma de você depender menos da economia brasileira. Porque várias vezes nessas últimas transmissões e nos grupos que eu participo, o pessoal comenta: qual é o salário mínimo que eu observo? Não o mínimo federal, tá? Mas o que o pessoal ganha tipicamente de mínimo aqui nos Estados Unidos? É entre 1.800 a 2.200 dólares. Você trabalhando no McDonald's, você vai ganhar isso, um pouco mais, um pouco menos, é por aí, por volta de 2.000 dólares. Você dirigindo para o aplicativo ganha mais. Você trabalhando numa lanchonete, você ganha até mais. Você garçom, recebe gorjeta, você pode ganhar até mais. Por baixo, nivelando por baixo, você ganha 2.000 dólares nos Estados Unidos, recebendo em dólares, trabalhando. Trabalho. 2.000 dólares dá quanto em reais? Vamos ver. Aqui que eu estou hoje no o tio do quadro. Vamos ver quanto é que dá 2.000 dólares em reais. Olha aí, 2.000 dólares em reais, na cotação de hoje, está dando 12.200 reais. Como é que isso, pessoal, sem faculdade, isso no primeiro trabalho, começando o trabalho inicial, isso a pessoa começando a vida nos Estados Unidos. Ela ganha o equivalente a 12.200 reais. Aí eu te pergunto, como é que faz? Qual é o trajeto que você tem que fazer ao longo de anos, cursos, investimentos para você ter por mês um salário de 12.000 reais no Brasil? Qual é o emprego? Qual é a lanchonete que você tem que trabalhar no Brasil para você ganhar 12.200 reais? Né? Qual é o emprego? Qual é a coisa? Não tem. Não tem. Né? Então, assim, aí você fala, Paulo, mas aí você não pode converter. Não, eu posso converter sim. Até porque eu já trabalhei durante os primeiros trabalhos que eu tive aqui, eu ganhava 500 dólares por semana. E eu não vivia mal. Eu comia o que eu queria, eu tinha lugar para morar, eu tinha carro, casa, tudo legal. Comia bem, dormia bem, tudo. Não me faltava nada. Ganhando, não são 2.000, viu? 500 dólares por semana. 500 dólares era menos. 500 dólares por semana dá 2.000. Mas eu ganhava 450. Era menos ainda, né? Então, assim, o que eu tô falando isso por quê? Que essa disparidade econômica. E eu realmente acredito que a pessoa que ela não precisa sair do Brasil, fala, não, mas a minha família está aqui, eu amo a minha família, eu amo a minha pátria, a minha nação e tal, e eu quero ficar aqui. Tudo bem. Mas é sábio, é inteligente a pessoa ter um tipo de investimento em dólar, a pessoa guardar dinheiro em dólares, ter Bitcoin, quem sabe fazer pools de liquidez. Eu estou pensando aí, pelas próximas semanas, fazer um passo a passo para mostrar como é que faz essa parte de você ter renda em dólares para que você possa começar, como o Godoy falou, para que você possa dolarizar o dinheiro que você tem. Né? Não somente o que você recebe em real, você converter para dólar, mas também você dolarizar aquilo que você tem. Não somente renda em dólar, mas você pegar aquilo que você tem e transformar em dólares. Entrou o Dom aí. Dom, seja muito bem-vindo. E o Dom, ele trabalha com copy, que é um tipo de conhecimento muito interessante. Dom, as pessoas podem ganhar dólares trabalhando com copy, trabalhando online? Oxe, claro. Meu objetivo, inclusive, para 2025 é arranjar cliente de copy gringo. Parar de procurar cliente brasileiro e procurar os gringos, tá ligado? Olha aí, eu acho que esse é um excelente objetivo. Opa, fala, boa noite, Dom. Boa noite, meu chapa, beleza? Inclusive, o Evaldo Albuquerque, que é um copywriter da Agora Financial, que chegou a bater aí alguns milhões, inclusive por conta de uma carta de vendas dele, é que acho que a Meta parou de exibir ou criou algumas restrições para anúncios relacionados a Bitcoin na plataforma deles, por conta de uma carta de vendas que ele escreveu que gerou quase 80 milhões em vendas em dólares ali. E ele é cearense. Ele foi morar nos Estados Unidos,
aprendeu copyright e ficou rico com isso. Aí, tá Olha vendo? aqui. Olha aqui, deixa eu vou usar esses comentários aqui para continuar fomentando a nossa discussão. E eu concordo 100% com o Godoy Salles. Fala, olha, tirar o Brasil do seu dinheiro é diferente de tirar o dinheiro do Brasil. Exatamente. Ou seja, você pode morar no Brasil, ter renda em dólar, transacionar em dólar e tudo. Por exemplo, eu no Brasil, eu já tinha alunos nos Estados Unidos que me pagavam dos Estados Unidos. Então, eu já era uma forma de você depender menos da economia brasileira, né? Então, assim, olha só, por exemplo, eu tô no Brasil prestando um serviço para um brasileiro que está nos Estados Unidos. Será que esse cara, por estar numa economia totalmente dolarizada, ele não tem como me pagar melhor do que o meu vizinho? Com certeza, né? Tem. Então, assim, eu prestava serviço já do Brasil, eu já prestava serviço para o brasileiro nos Estados Unidos, para brasileiro na Europa, para brasileiro no Japão, que me contratava do Brasil para ter aulas online. Então, você já tem a possibilidade de cobrar melhor desse pessoal do que do seu vizinho. Ele tem mais capital para te pagar. Você consegue oferecer um serviço até de melhor qualidade para ele, mais tempo para ele, você consegue elaborar o seu plano de negócio dessa forma. E o José Leandro está dando uma alternativa aqui, que é o seguinte: aqui no Brasil tem que se candidatar a vereador. Eu estava perguntando como é que faz para ganhar 12 mil reais no Brasil por mês. Pois é, mas tem que virar vereador em São Paulo, salário de 18 mil por mês, mais auxílio, mais tudo. Eu me pergunto se isso não é mais ou menos o que o Renato 38 ou... Por exemplo, um cara que tem renda em dólares, ele pode ir para o Brasil fazer uma excelente campanha e virar político. É uma oportunidade também, né? Será que não é mais ou menos isso que o Flávio Marçal fez, o Renato 38 está fazendo? Pode ser. Sim. É uma possibilidade mesmo. Mas, cara, eu diria que baseado pelo menos no que o Cal Newport fala no livro Trabalho Focado, com o advento da internet, a gente tem toda uma nova economia digital que ela precisa de trabalhadores que prestam serviços especializados para as necessidades digitais. Então, você tem um computador bom, com a placa de vídeo, que consegue fazer uma... Aliás, nem precisa necessariamente ter a placa de vídeo. Você roda o CapCut, por exemplo, já dá para você fazer uma edição da hora. Tem muita gente na gringa precisando desse tipo de serviço. Tem gente no Brasil precisando desse tipo de serviço, entendeu? Sim. Então, editor de vídeo, design para criar thumbnail, para criar anúncio, para criar design de produto. Cara, escritor, redator de marketing de conteúdo. Se você sabe inglês, e aqui eu estou no canal do Paulo Nidec, que foi um cara que ensinou inglês por muitos anos, né, aqui no YouTube. Pega os vídeos dele, aprende inglês, cara, aprende a escrever artigos, estuda um vídeo de SEO, você já consegue aprender praticamente tudo que você precisa saber sobre SEO, e vai lá no Upwork, por exemplo, e começa a ofertar o seu trabalho, tá ligado? Você começa pelo Upwork, daqui a pouco você tá com outros contatos, porque você fez umas pesquisas lá, daqui a pouco você é chamado para fazer conteúdo para grandes sites, entendeu? E você ganha em dólar. Então, assim, tem muita oportunidade para quem tem habilidade, tá ligado? Eu conheci pessoas no Brasil que, dominando o inglês, ofereçam serviços através da plataforma Fiverr, serviço de tradução. Então, por exemplo, sim, você entra lá na plataforma, tá aí, para quem quiser, Fiverr, se não me engano é com um R ou 2 R, e você oferece serviço, exato, Fiverr, Fiverr com 2 R no final.com, e você oferece o seu serviço freelancer de tradução. Por quê? O português, principalmente, pessoal, se a tradução for para o português, porque nós falamos português como língua nativa. Então, ao falar português, eu posso estudar mil anos de inglês, posso estudar inglês até morrer. Muito provavelmente, eu não vou falar inglês melhor que o português, que é o meu primeiro idioma, né? A possibilidade disso ocorrer é irrisória. Então, assim, você sempre vai falar, essa é uma tendência geral, você sempre vai falar o seu primeiro idioma, aquele que você fala durante mais tempo, melhor do que o outro idioma. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum você ser
convidado, ser contratado para traduzir vídeos do inglês, presta atenção que a direção é importante, do inglês para o português. Não o contrário, mas do inglês para o português é muito mais fácil do que você traduzir do português para o inglês. É mesmo. Por quê? Né? Exato. Então, assim, eu vi pessoas... Ou seja, você consegue fazer um trabalho excelente fazendo esse tipo de tradução, igual o Dom, que escreve muito bem, fala muito bem, entende muito bem de todos os detalhes ortográficos, gramaticais, o tipo de tonalidade, como você vai passar essa mensagem, você tem uma possibilidade muito maior de dominar isso ao falar português. Então, eu conheci pessoas que ganhavam em dólares fazendo esse tipo de serviço. Um outro tipo de serviço que eu via o pessoal fazer era legendagem. Então, o pessoal legendava filmes para Netflix, para filmes internacionais, legendando para o português. E aí, a pessoa domina, além do idioma, domina a parte também que você tem que... eu não sei o nome técnico, mas você tem que fazer ali um coding, ou cronometrar tudo, que você também vai fazer, que eles querem o serviço completo. Então, você faz toda a parte de legendagem. Uma coisa que eu faço, eu vou falar de um serviço que eu faço e que eu sempre fiz. Pessoal, se vocês pegarem a grande parte do conteúdo que eu faço aqui, é meramente uma tradução do conteúdo que eu consumo em inglês. A verdade é essa. E eu não vejo nada de errado nisso. Por quê? Como eu falo inglês, eu consumo muito conteúdo em inglês. De idiomas, para ensinar inglês, português, espanhol. Quantas aulas de espanhol... Eu ficava observando como é que eram as aulas de inglês para espanhol. Por quê? Porque o espanhol, ele é bem próximo ao português. Então eu falava assim, como é que o cara está ensinando inglês para falantes de espanhol? E eu pegava esse método, eu modelava, entendia e aproveitava partes daquilo para o meu canal no YouTube. Isso é simplesmente uma tradução do conteúdo. Então você que está me assistindo aí, se você fala inglês, somente o fato que você tem a possibilidade de ganhar dólares, assim, o AdSense já é em dólares, né? Então, ou seja, aquele dinheirinho que o YouTube paga já é em dólares, já é legal, né? Eu recebo pouquíssima coisa de AdSense, mas vamos supor que o cara receba lá 100, 500 dólares de AdSense por mês, multiplica por 6 e vai dar real. Será que já não é legal? Já é um começo. E hoje, você, né, já é legal, já é um bom começo. E hoje você tem várias plataformas que pagam em dólares. Você tem aí o YouTube, o Twitter, o novo X, ele também paga em dólares. Você tem vários, o Facebook mesmo paga, e assim por diante, né? Então, são formas de, por falar inglês, você consegue oferecer serviços ganhando dólares. Uma coisa que eu via, Dom, eu lembrei o que eu queria comentar, é o seguinte, quando eu estava trabalhando vendendo carros aqui nos Estados Unidos, e por que eu conseguia vender carro? Porque eu falo português, eu falo inglês, eu falo espanhol. Então, quando eu chegava lá na Flórida, procurando, o pessoal, vale ouro. Você trabalhar numa loja que, primeiro, 90% dos brasileiros não falam inglês. 90% dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos não falam inglês. Então eu chegava lá, tô procurando trabalho e tal. Então, você fala inglês? Fala. Você tem que trabalhar para mim. Tá? Era só isso que eu ouvia. Você fala inglês? Eu falo. Você tem que trabalhar para mim, tá? Porque ninguém fala inglês. Você vai numa lanchonete brasileira, faça o teste aí. Vai numa lanchonete brasileira nos Estados Unidos, ninguém fala inglês. Tem gente que fala, tem, é 10%, é minoria. Né? Então, legal. Eu chegava lá. Diga. Desculpa te cortar, só para complementar. Tranquilo. Eu trabalhei numa loja de livros no shopping aqui de onde eu moro, e uma vez chegou, cara, dois casos. Uma vez chegou um cara gringo e ele tava com um pouco de dificuldade para falar em português e tal. Não, vamos desenrolar em inglês. Isso foi em 2020, um pouco antes da pandemia, né? E aí eu, cara, desenrolei com ele no inglês e fiz a venda. No outro caso foi o seguinte, eu não falo língua de sinais, mas chegou uma mulher que ela era surda, se não me falha a memória, e ainda assim foi fechada a venda, porque ela queria o livro e tudo mais, só que eu tive um pouco mais de dificuldade. Então o que acontece? Quando você tem a habilidade, você sabe resolver o problema, você se torna uma pessoa valiosa, porque você tem a capacidade de resolver o problema, ao invés de gerar mais problema para o teu chefe, entendeu?
Que é isso que, no fim das contas, é isso que as pessoas estão buscando. Gente que resolva o problema, não gente que cria. Aí, tipo, sei lá, pô, Carlos, Paulo, pirata, eu não gosto de trabalhar para ninguém, mas ainda assim eu quero receber em dólar. Cara, abre o YouTube, digita, sei lá, tipo, IA, não, sei lá, tipo, YouTube Channel Faceless Course, 1 Hour Course, por exemplo. Curso de 1 hora de canal de YouTube sem rosto. Aprende como que cria um roteiro de vídeo, aprende como criar um personagem, né, tipo um design de um personagem, cria um canal automatizado, posta todo dia lá o conteúdo, você vai receber em AdSense, cara. Sim. E tipo assim, você não vai ter o chefe. Você vai gerar o conteúdo, vai criar audiência, vai receber isso. Gosto de escrever. Gosto de escrever sobre o quê? Algum assunto que as pessoas também gostam. Vai lá num site de hospedagem, compra uma hospedagem, e é barata, cara, é menos de R$200, tipo, por um ano. Compra a hospedagem, cria um site, faz um blog, as pessoas ainda leem blog, acredita em mim, elas ainda leem blog, e você vai receber pelo Google AdSense, porque as pessoas elas não conhecem o negócio chamado Adblock. Então, como elas não conhecem, elas chegam no teu site vai ter anúncios de terceiros. E isso vai fazer com que o teu site gere receita para você. E ele vai gerar receita 24 horas por dia, porque 24 horas por dia vai ter alguém acessando. Ou seja, você vai ganhar dinheiro dormindo. Exatamente. Então, tipo, para que melhor? Você só vai ter que escrever. Carlos, mas eu, sei lá, tipo, quero ganhar dinheiro sem ter muito trabalho de escrita. Usa o ChatGPT, resolveu o teu problema. Mas o ChatGPT é caro porque é $20, é R$120. Cara, tu vai receber no AdSense, o AdSense te paga em dólar, ele vai te pagar. O do Grok, tem várias alternativas gratuitas, né, do ChatGPT, tem várias versões gratuitas. Exatamente. Então, tipo assim, eu acabei de sair de uma mentoria com um editor de uma editora muito famosa, que inclusive edita livros do Napoleon Hill, onde ele falou justamente sobre isso. Ele falou, cara, você tem que ter um negócio chamado... O Napoleon Hill, ele ensina um negócio chamado fé. O que é a fé? A fé inteligente. O que é isso? É quando você tá, tipo, diante dos teus problemas, você deixa o teu celular de lado, por exemplo, porque só tá te distraindo, e você começa a pensar na solução. Tem solução pro teu problema, cara. Agora, se tu reclama demais, se tu só foca no problema, a solução não vai aparecer magicamente. Então, deixa a tua mente livre para ela focar na solução. Entendeu? Então, fiquei tipo assim, muito feliz em ouvir você falar bem do Napoleon Hill pela primeira vez, Tom. Ué, mas eu sempre falei bem dele. Eu tenho os livros dele. Mais ou menos. Não, eu tenho os livros dele, eu gosto dele. Inclusive, eu sempre falo, o meu livro favorito dele é o Atitude Mental Positiva. É muito bom. Muito bom. Inclusive, eu recomendo aí. Atitude Mental Positiva. Eu acho que eu não conheço esse livro dele, não. Por que você gosta desse livro? Por que é Cara, bom? O Atitude Mental Positiva, ele é um livro rico em storytelling, para começo de conversa. Então, tipo assim, as lições que o Napoleon Hill traz, ela é muito baseada em histórias que ele está contando de gente que mudou de vida com base nesses ensinamentos. Então, para mim, é muito mais fácil você aprender alguma coisa quando essa coisa é contada com storytelling. Esse é um dos motivos que eu gosto tanto de um outro livro que eu tenho aqui para aprender latim, por exemplo. Então, e fora isso, as lições que ele fala, tipo, a atitude mental positiva é você se colocar num estado mental que está constantemente aberto para novas oportunidades. E, cara, eu sabia escrever, eu sempre foquei em melhorar minha habilidade de escrita, mas eu nunca tinha escrito um livro. De repente, esse ano, 3, 4 meses atrás, eu ajudei um autor best-seller a escrever um livro num trabalho de ghostwriting que ele estava fazendo. E eu recebi R$3.600 para fazer isso. Então, cara, quando você pega e se coloca... Eu não sabia, nunca tinha escrito um livro, mas por ter uma atitude mental positiva, eu não só escrevi o livro, como eu recebia elogios por cada capítulo que eu estava escrevendo para ele. Então, esse livro ele mudou muito a minha forma de pensar.
Basicamente, você percebeu que você tinha capacidade para esse trabalho, né? Mas não somente isso, muitas vezes você não tem, mas se você se coloca num estado mental positivo, você aprende o que é necessário para fazer o trabalho e ganhar o dinheiro. Então, tipo assim, porra, eu não sei escrever direito. Cara, escreve a merda do teu capítulo, joga na merda do ChatGPT e fala assim, analise esse texto em busca de quaisquer erros lógicos, erros de gramática e me apresente possíveis soluções para isso. Ele vai fazer a análise do texto, ele vai te dar um capítulo revisado. Acabou, o teu problema está resolvido. Interessante. Então, o editor ele estava até falando disso. Ele falou, cara, quantos de vocês sabem mexer com inteligência artificial? Que é uma coisa que cada vez mais está crescendo. Então, tipo assim, você tem que saber surfar na onda, entendeu? Que é justamente o que o Atitude Mental Positiva me ensina. O próprio WhatsApp e o Twitter tem a sua versão do que seria do ChatGPT. Atualmente eu estou testando o Grok, graças ao Unideck. Eu vou te dizer, é muito bom. O Grok é muito bom Então, mesmo, cara. Então, vamos falar um pouco do Grok. Ó. José Leandro fala aqui ao vivo no YouTube. Paulo, você já utilizou a IA do Twitter, o Grok, para criar imagens, criar vários prompts lá, gerar uma imagem legal. Fala aí, pessoal. Eu vou abrir o Grok aqui para a gente trabalhar nele juntos. Eu vou aceitar sugestões para a gente criar um tipo de imagem diferente aí pelo Grok. Você que está no chat também, eu vou abrir o Grok aí. Pode continuar a conversa. E eu falei aqui, sim, eu tô utilizando muito o Grok. Foi um inscrito do canal, foi alguém que falou, poxa, eu estava falando do ChatGPT e tal. Pessoal, eu estou usando o Grok agora, vai fazer 2 semanas que eu estou usando o Grok todo dia. Se você pegar, olha só, pessoal, você que está me assistindo aí e me acompanha no YouTube, eu estou vendo aí um monte de gente que entra, sai e que dá o like, deixa o seu like, inscreva-se aí. É muito bacana que esse pessoal aqui vem e como o José Leandro, como o Godoy, várias pessoas que frequentam essa nossa conversa aqui toda terça-feira à noite. Se você voltar alguns vídeos no YouTube, alguns não, o vídeo anterior, você já vai ver que ele está todo definido. Será que eu consigo mostrar isso? Ele está todo dividido por capítulos. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu fiz um vídeo anterior aqui do ataque UFO, uma live que eu fiz aí durante a semana. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês para mostrar. Present, share screen. Aqui, ó. Esse vídeo é só um exemplo, porque tem vários. Esse meu vídeo aqui, agora, eu tô falando de inteligência artificial, tá, pessoal? Ele tá todo aqui, ó, introdução ao tema, tecnologia, mudanças sociais, aprendizado. Você desce aqui, eu consegui gerar todos os capítulos, tudo dividido. Não tá perfeitamente dividido, mas tá bastante bom. Eu já testei, ele tá 90%, 95% certo, tá? Reações oficiais, essa divisão todinha aqui, eu fiz como? Através do Grok. Então, eu fui alimentando o Grok com as informações que eu precisava e ele conseguiu dividir tudo aquilo através da transcrição automática do YouTube no Grok. Então, deixa eu botar aqui, olha, o Grok, que ele tá aqui, e eu tenho um histórico dele. Eu vou compartilhando aqui, ó, how to add chapters e tal, olha. Ele que me passa, faz assim, assim, assado e tal. E eu fui conversando com ele, dá um certo trabalho. Embora seja uma inteligência artificial, aqui, ó, ele vai me passando os capítulos da maneira que eu tenho que colocar lá para dividir os capítulos e para você que está assistindo aí, e para mim também, ter uma experiência melhor. É muito mais agradável quando você entra num vídeo e você vê tudo dividido, fala, o cara fala disso, fala aquilo e tal. E para mim é uma coisa também que fala, poxa, esse cara aí não tá falando só groselha, não tá falando só besteira. Então, pessoal, manda um prompt aí, manda uma ideia de prompt do que eu posso falar aqui com o Grok, que ele gera imagens e textos. Eu brincando aqui com o Grok, ele me deu uma alternativa de criar uma criptomoeda e eu fiz um teste lá na rede da Tom, lá na Bloom, que é através do MemePad. Cara, é tão simples criar uma criptomoeda, é tão simples, e o Grok me ajudou.
Eu não cheguei, de fato, a testar e tal, mas pô, pra frente, mas qualquer dia desse daí eu lanço a criptomoeda chamada Nidec. Ah, é legal. É legal. Mas é isso. Dom, como é que você utiliza a inteligência artificial para... Eu queria te perguntar isso, Dom. Você viu agora que a Amazon, falando de inteligência artificial e produção textual, a Amazon agora parece que ela já está começando a botar, porque tem gente que vende audiobook e também livros digitais, tipo e-book, na Amazon. E parece que quando você vai colocar lá o seu e-book na Amazon agora, ele pergunta: você utilizou inteligência artificial para escrever isso? Então parece que eles estão querendo começar a censurar isso aí. Cara, eu ainda não testei colocar nenhum texto feito por IA lá. E sobre isso em si eu não cheguei a pesquisar ainda. No entanto, o que eu sei é que tem gente, principalmente nos Estados Unidos, que usa IA para escrever e fazer a diagramação do e-book, geralmente para os nichos mais infantis, e que colocam no Amazon lá para vender, Amazon Kindle. Então, é isso que eu vou pedir ao Grok aqui, para ele escrever um e-book de 20 páginas, de 50... 20 páginas, para ficar mais fácil para a gente consumir, porque eu podia pedir 100. 20-page e-book about cryptocurrency. Eu posso pedir o que eu quiser aqui para ele. Cryptocurrency and how it can improve our sex lives. Please write a 20-page e-book about cryptocurrency and how it can improve our sex lives. Por favor, escreva um e-book de 20 páginas sobre criptomoedas e como isso pode melhorar a nossa vida sexual. E vamos ver aqui, ó. Esse livro deve conter... This book should have evidences, bibliography, and concrete facts on how operating... Eu só vou dar algo mais específico, assim, em como operar nesse mercado, in this market, can improve our overall life and sex life. Pronto. Eu tava fazendo um teste aqui no Grok também. Olha lá. E eu pedi para ele me criar um roteiro de vídeo. O primeiro roteiro de vídeo que ele escreveu aqui é bem meia boca, tipo: olá, eu sou seu nome, especialista em educação clássica e católica, hoje vamos explorar. Tipo, tá bem maçante pro começo de vídeo. Só que quando você vai... Só que aí é que tá. Uma parada que as pessoas pouco entendem sobre um chat GPT. Elas ouvem muito falar em inteligência artificial, mas elas esquecem da parada do chat. O chat GPT é uma conversa. Excelente, então você muito bem observado. Muito bem observado. Então, você vai melhorando ele conforme você vai conversando, dando mais informações, enriquecendo a memória dele para ele fazer isso. Então aqui no Grok eu já fiz o quê? Eu já puxei uma outra referência para ele, para que ele consiga reescrever um roteiro com base em outros conceitos. Então, tipo, você vai melhorando ele, você vai aprimorando os conceitos dele, entendeu? É muito legal isso. Exatamente, e ele vai tendo referências, né? E aí você vê, olha, eu pedi uma coisa absurda. Eu te mandei um prompt no Telegram, Nidec. Tenta jogar ele no Grok ali, eu quero ver o que ele vai sair, porque onde eu testei ele, que é no Midjourney, é incrível essa foto. Aí eu peguei o mesmo prompt que eu tirei que eu criei uma foto no Midjourney, vamos ver como é que vai ficar na sua. Eu vou te mandar até a foto aqui. Não, vamos ver, eu já achei aqui, vou colocar lá, calma aí. Mas então, assim, só para concluir essa parte da produção textual, e vamos em seguida para a produção de imagem no Grok. E pessoal, eu estou falando aqui de economia, de ganhar dinheiro. Eu utilizo o Grok todo dia. Eu utilizo a inteligência artificial para criar esse título aqui que você está vendo, ó, 110% no Bitcoin. Quem vai se arrepender? Foi o chat GPT que criou. Não fui eu, nem o Grok. Foi o chat GPT. Por quê? Também não é uma coisa assim...
Não é, e o Dom sabe exatamente o que eu tô falando. Não é tipo assim, eu vou deitar, dormir e ele vai trabalhar por mim. Não é isso. Igual o Pirata acabou de me passar um prompt super elaborado. Eu, ao longo de semanas, criei um prompt bem específico no chat GPT, delineando exatamente o que eu preciso, como eu preciso, com os parâmetros que eu preciso, com o volume textual que eu preciso. Então, assim, eu fiz a engenharia do prompt realmente. Eu fui personalizando para ele chegar no ponto que eu quero, né? Para quê? Para eu utilizar a ferramenta e ele conseguir produzir o volume. Então, isso é. Então, não é você dormindo e ele trabalha para você. Ia ser ótimo se fosse assim. Uma parada que eu usei, que eu comecei a fazer para o ChatGPT, inclusive hoje eu produzi 8 posts de Instagram para o meu cliente usando o ChatGPT. Só que são clientes diferentes. Eram 2 clientes diferentes. O que eu pedi para o ChatGPT fazer foi o seguinte: falei, eu preciso que você vai atuar como um especialista em tal coisa. Por quê? Porque isso dá para o ChatGPT uma identidade. Então, ele vai começar a atuar a partir dessa identidade que você está dando, uma espécie de profissão. Quando você dá essa identidade, você fala o objetivo da coisa. Os posts devem ter o objetivo disso e disso. E aí, tipo, como eu queria que ele me desse mais direcionamento, como é uma conversa, eu falei o seguinte: a partir de agora, você deve me fazer perguntas estratégicas que vão te ajudar a escrever melhor e estrategicamente os conteúdos. Ele foi lá, ele me deu uma lista de 23 perguntas. Ele perguntou sobre o público-alvo, sobre os produtos, sobre as ofertas. E tudo isso, quando você vai respondendo e tendo a direção do próprio GPT, você consegue, porque eu tô ligado que muitas vezes puxar da própria cabeça é um pouco difícil. Sim. Então você fica tipo, tá, mas será que isso aqui vai funcionar? Será que não vai? O ChatGPT ele já te dá esse direcionamento. Então quando você pede para ele te perguntar, você vai fornecer as respostas o mais claro possível. E aí, cara, tipo, os textos saíram muito melhores. Entendeu? Entendi. Então, na sua experiência até agora, trabalhando com inteligência artificial, e aí eu vou extrapolar um pouco, não importa bem o propósito, você vê que funciona melhor se você começar colocando esse labeling na identidade dele. Por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia falar, olha, agora você é um especialista em palavras-chave, SEO e marketing. Tipo isso? Sim. Ele funciona melhor num termo geral? Cara, eu acho que sim, porque se você deixar ele só como um chat, sem dar esse princípio de identidade, ele vai ficar muito genérico, Então, tipo assim, se você quer uma parada com mais planejamento, vamos supor, o Paulo ele quer criar uma estratégia de conteúdo de 30 dias por canal. Então você vai dizer, você vai atuar a partir de agora como especialista em YouTube, em marketing de conteúdo para YouTube, por exemplo. E você tem como objetivo gerar para mim um calendário editorial com 30 conteúdos virais, tá entendendo? Tipo, que ele vai pegar essa parte de viralização. Olha. E você vai, tipo, me dar isso em forma de tabela, contendo o título, e o título deve ser chamativo, ou o título deve ser persuasivo, impactante, tá ligado? Calma aí que eu tô anotando aqui o que você tá falando. Você faz o teste. Muito bom. Você faz o teste depois para ver. E aí, tipo, quando você terminar de fazer, você fala assim, mas antes de, sei lá, fazer a tabela, você deve me fazer perguntas estratégicas sobre toda a estratégia, o canal, o público-alvo e tal. Sim, auditar a estratégia. Exatamente. Opa, o Thiagão entrou aí. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Boa noite, Thiago. E aí, galera, todo mundo me ouvindo bem aí? Sim, muito perfeitamente. Eu tava quietinho aqui só de espectador até vocês começarem a falar dos exemplos aí de inteligência artificial. Eu usei recentemente aqui também, porque hoje em dia eu presto serviço para joalheria. E aí com aquela onda de botar um pezinho na área que eu gosto muito de edição de vídeo também, né? E produção de conteúdo. Edição e produção de vídeo. Só um momentinho aí. Aguenta aí. Só um momentinho. Não, tranquilo. Estou botando aqui. Importante. Colocar um labeling na personalidade do chat.
Voltei. Tranquilo. É Diga. o seguinte, e aí o que eu fiz, cara? Falei, bom, cultura norte-americana é o seguinte, cara. Joalherias aqui. Cada mês há uma gema de aniversário, né? Uma pedra preciosa de aniversário, que simboliza aquele mês do aniversário. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu preciso agora fazer o seguinte, oferecer stories. Tem muita empresa aqui que tem Instagram, mas não movimenta Instagram. Falei, bom, vou oferecer para eles o serviço já com conteúdo pronto, eles vão postando à medida que chega a necessidade. E aí o que eu fiz? Eu falei, pô, vou bolar um para cada mês de aniversário, vou botar cada dia uma postagem, 30 postagens para cada mês. Aí comecei a criar, desenvolvendo, e isso aí que vocês falam. Você vai corrigindo ele e adequando da maneira que você quer. Eu, por exemplo, eu coloquei o seguinte, frases curtas para uma história de 15 segundos, e nessas frases deveriam ter um call to action, um chamado, né? Você convidar o pessoal a visitar a loja, consumir, comprar joias, com mensagens positivas, divertidas e motivadoras, nesse padrão. E fui corrigindo. Aí, como o céu é o limite, inteligência artificial só consome energia elétrica e não descansa, não dorme. Falei, bicho, vamos embora então. Meti para cada estação do ano, uma por dia, durante 3 meses. Olha que interessante. E aí fui gerando. Aí não me contentei, eu falei, pô, por que eu vou morder um cliente só? Isso eu posso pegar mais do que um, e eu não quero repetir. Tem frase para 3 anos, para 3 clientes diferentes, e aí montei tudo numa tabela. Quando eu vou editar o vídeo, o que eu faço? Eu assino o Envato Elements, não é propaganda aí, é só porque é o que eu conheço de referência mesmo, que já me oferece vídeo, foto, template de vídeo, essas coisas tudo, áudio, e com assinatura anual, parada interessante para mim, né? Não é caro, não é tão caro, né? Aí eu falei, pô, o que eu faço? Eu só monto lá, pego a frase pronta, copio, colo, jogo no template e monto rapidinho. Em um dia de trabalho eu consigo fechar a semana de serviço e já apresentar pro dono da empresa aqui, ó, tá aqui, ó. Uma semana de histórias para você. E aí eu tenho um dia de trabalho a mais na semana, sem precisar fazer muita coisa, que em poucas horas eu consigo resolver isso aí, né? Montando vídeo e editando. Então, você vê é que uma parada da tecnologia. Você vê que é uma estratégia bem... Então é isso aí, cara. Bem obtusa, bem limitada, bem pouco criativa do Thiago, né? E, tipo assim, claro que eu tô ironizando, isso me lembra uma estratégia de uma brasileira, que isso eu vi nos primeiros meses que eu tava aqui nos Estados Unidos. Ela saiu de São Paulo, olha a estratégia, pensar estrategicamente, né? Ela saiu de São Paulo, foi para a Flórida e ela trabalha com marketing. Ela trabalha de uma agência de marketing, né? Aí beleza. Assim, oferece serviços de marketing. Ela foi para a Flórida e ela começou a bater em porta em vários lugares brasileiros que tinha padaria, igual o Thiago falou, padaria, joalheria, mercadinho, vende carro, faz todo esse tipo de coisa. E ela foi lá e falou: olha, eu sou brasileira e eu ofereço esse serviço tal. Então eu vou fazer o seu Instagram, fazer o conteúdo pro seu Instagram, pro seu Facebook, pro YouTube, eu faço vídeos curtos e tal. Ela montou um pacote para oferecer para essas empresas brasileiras situadas aqui nos Estados Unidos. Ela fechou um contrato que na época, isso já tem anos, na época era cerca de $2.000 por mês. Ela fechou o contrato, é tudo feito online. Aí o que ela fez? Ela fala, bem, o meu visto está vencendo e tal, eu vou voltar para o Brasil. Então hoje ela presta serviço para várias empresas aqui. Na época dava $2.000, mas pode ser 4, 5, 6, pode ser 10. E ela mora no Brasil com renda em dólar de um negócio que ela fez nos Estados Unidos. Pô, não é uma estratégia interessante? Então, assim, é isso que o Thiago está fazendo. Se você pensar e abrir a mente, você tem muita coisa que pode fazer, né? Eu acho que a pessoa que fica parada é só aquela que, né, tá de braços cruzados. Eu não quero fazer. Eu queria mostrar uma coisa... Diga. Eu trabalhei na indústria uma vez, que o meu padrinho, a gente chamava de padrinho,
A pessoa, o operador mais antigo que tinha lá, que ele pegava o pessoal trainee, treinava o pessoal operação de equipamento, ou como proceder na área mesmo e tal. E aí, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte: meu filho, mija o medo e vai, rapaz. Porque se você ficar nessa de, eu tenho medo de dar errado, de eu errar aqui, ó, a instrução eu te passei todinha aqui, no caso lá dentro da usina, né? A instrução de passeio todinha aqui. Você já mostrou que você sabe o que fazer. Pra que você tá com medo, rapaz? Não tem como dar errado. É só você seguir do jeitinho que você tá seguindo aqui. Você não vai precisar nem da minha orientação aqui em cima. Já mija o medo e vai, filho. Trabalha. O máximo que pode acontecer, se você vê que vai dar alguma coisa errada, mete o dedão no botão da emergência aí e segura a onda. Perfeito. Então, na vida é esse mesmo esquema aí. Eu poderia estar parado com isso aí, ou com vergonha de apresentar, mas, pô, aquela velha conversa, aquele clichê, né? O não a gente já tem, cara. Aí eu já meti a cara rapidinho, cara. Claro, uma noite, vamos botar aí, algumas horas, 2, 3 horas, eu alimentando ali o ChatGPT, para ele poder criar, desenvolver o negócio do jeito que eu precisava. Então, às vezes o pessoal pensa assim, pô, você tá trapaceando, não tá usando. Não, eu tô... A ideia é minha, eu que estou alimentando aquilo ali, só que a capacidade de processamento do ChatGPT é muito mais rápido do que a minha cabeça depois de um dia de trabalho, depois de botar as crianças para dormir e tá trabalhando na madrugada, né, já com sono. Então, utilizando as ferramentas que existe acessível para qualquer pessoa, é só isso. Pronto. Nada demais. Não tem nada demais nisso aí. A ideia surgiu da minha parte. Quer ver um exemplo legal, cara, para isso aí? Para o pessoal acabar com esse preconceito de uso de inteligência artificial, pensa num brainstorm, você e a máquina, cara. Você dá a ideia e desenvolve junto com ela, que você vai alimentando e corrigindo o que você acha que não, daqui não tá certo, eu quero desse jeito. Seria a mesma coisa se a gente estiver conversando com um grupo de amigos, cada um dando uma ideia. Eu não tenho ideia para isso. Um grupo de amigos inteligentes. Um grupo de amigos inteligentes. Com muita cultura e com informação ilimitada. Eu queria falar só isso aqui, ó. Antes que eu quero, em seguida eu vou, conforme a gente vai debatendo, eu vou gerar a imagem com prompts que o Pirata me passou. Uma coisa que eu gosto que o Grok tem, que o ChatGPT não tem, ou pelo menos ainda não vi, é isso aqui. Eu pedi para ele criar um e-book maluco, ele dá referência, olha isso aqui, pessoal. 15 web pages que ele consultou para gerar essa resposta aqui. E se você observar, a resposta que ele dá é bem embasada. Então ele fala de autores, ele citou aqui o Nassim Taleb, caramba, é muito interessante, muito interessante. E aí você clica aqui em cima, ele passa de onde ele tirou tudo isso aqui, olha. Aqui, os sites, Simply Learn, Infobooks, Investopedia, e não são fontes ruins. Então é isso. Diga, Tom, enquanto a gente conversa, eu vou gerar o prompt da imagem que o Pirata me passou. Eu tava testando aqui o Grok, achei bem interessante. Vou colocar na minha pool, digamos assim, de inteligências artificiais para usar. Mas uma parada que o Thiago me lembrou foi o seguinte. Hoje, cliquei no botão de mutar o microfone sem querer. Hoje eu tava criando, cara, e o que acontece? Além de escrever o conteúdo do post, eu tenho que fazer o calendário editorial. Então pensa, você está trabalhando ali com 5 clientes e esses 5 clientes são de nichos diferentes e nichos muito complexos. Então, para você ter ideia de conteúdo, você geralmente faz uma pesquisa para saber quais são os principais tópicos que estão sendo abordados lá dentro, para você dar a sua abordagem para o tópico. O que eu pedi para o ChatGPT fazer foi o seguinte, falei, você vai atuar como especialista em marketing de conteúdo, você vai me fazer perguntas estratégicas e a partir das respostas você vai me gerar um calendário de conteúdo em formato de tabela. Aí ele me dá o dia da postagem, ele me dá o formato do post, ele me dá uma breve descrição da direção que ele acha mais viral para o post. Eu pedi para ele me dar o nível do funil do conteúdo, para saber se era topo, se era meio ou fundo de funil, e ele me dá o título do texto. Eu acho isso muito foda. Interessante, Onidex. Ele fez um Batman meio gordo aqui. Interessante, cara, interessante. Você viu a imagem que eu te mandei, né, do que foi gerado no Midjourney, né?
Dá pra fazer até uma comparação aí. Caramba. Caraca, ficou muito bom. Ficou muito boa essa daí, viu? Interessante, né? Ficou muito boa. E aí, cara, eu comecei utilizando o prompt que o Dom tinha falado. Eu falei aqui para ele, olá, Grok, você agora é um artista visual com um senso muito apurado de estética da internet. E eu gostaria de criar algumas imagens. E é a partir daí que eu coloquei esse prompt. Talvez tenha ajudado. A gente pode fazer o teste com e sem também, né? Sim. Agora mostra a imagem que eu te mandei, que o Midjourney gerou, e pra galera ter uma noção aí. Calma aí que eu vou achar lá. E, cara, senhores, uma dúvidazinha rápida aqui. Não dá pra comparar nada com o Midjourney em geração de imagens, né? Mas eu achei que ficou muito bem, viu? Porque eu já testei várias IA de geração de imagem e até o momento, tirando o Midjourney, obviamente, me surpreendeu bastante o do Grok. Eu não tinha testado ainda. Me surpreendeu bastante. A do chat GPT é bem ruim, mas se você usar o Dolly, fica bem melhor. O Dolly é legal, realmente. O Dolly é... E tem uma parada muito interessante que é o seguinte: você pode pedir pro chat GPT gerar o prompt para você gerar a imagem no Dolly. Senhores, eu tenho uma dúvida aí. Vamos ver se vocês... claro que vocês podem me ajudar, pô. É porque eu tô trabalhando aqui, tô falando com vocês, às vezes eu me perco um pouquinho aqui no diálogo. Deixa eu falar aqui, essa versão que vocês estão usando do Grok aí, é gratuita ou vocês estão pagando, usando pelo verificado? Não, essa é 100% gratuita. Muito bem. Bom saber, que eu não testei o Grok ainda não. Ela é 100% gratuita. Eu consegui copiar agora aqui, vou mostrar a que você gerou pelo Midjourney. Essa aqui. A melhor inteligência artificial para criar a imagem que eu já utilizei até agora foi uma chamada Stable Diffusion. A Stable Diffusion a Stable é legal. Ela não é tão boa quanto o Midjourney, mas é legal. Já utilizei ela também. Foi a melhor que eu já utilizei até agora. Né? Agora, ela não é tão prática de ser utilizada como o Grok, né? E nem o Midjourney também. O Midjourney também, você tem que entrar pelo Discord, tá? É mais complicado. Mas o Grok e o ChatGPT é mais facinho, né? Só digita lá e já era. E o Grok é 100% gratuito, Thiago. 100% gratuito. Quer dizer, 100% não. Ele é igual ao YouTube, é freemium. Por exemplo, eu gerei umas imagens lá. Se eu quiser gerar mais, ele pode me impedir. Mas tem um limite lá por dia, uma coisa assim. Agora, texto é ilimitado. Eu uso também o Night Café. Night Café? Eu não conheço, não. É bom? Ela é bem simplesinha, cara. Ela não é tão avançada. Na verdade, se você pagar, a parte avançada dela, você consegue mais coisa, né? Mas eu uso o básico mesmo. Tem várias imagens bem legais aqui geradas nela. E essa coisa do volume, para mim, do volume de produção é muito importante. Por exemplo, praticamente não existe volume em produção textual do Grok, é quase inexistente. Do ChatGPT é bem claro. Eu falo assim, olha, eu dou o parâmetro, e eu falo assim, gere 50 títulos. E aí ele vai... Aí daqueles 50, eu também penso alguma coisa ainda, eu vou lá e seleciono o que eu acho mais interessante. Então, porque não tem, você pode falar, olha, gere 100 títulos. O limite é o tempo que você vai ter para selecionar aquilo que você quer, né? Cara, o ChatGPT, aquilo que eu te falei que eu estava usando, eu uso a versão gratuita também. Aí chegou num certo momento da madrugada que ele falou que acabou, né? Que eu deveria guardar mais 2 horas. Aí eu fui trabalhando com outra coisa, depois voltei lá nessas 2 horas, fiz tudo gratuito mesmo. Falei, vamos ver, se ficar legal, paga essa parada, cara. Mas, fiz tudo gratuito mesmo. E me julguem, me chamem de idiota, mas eu travava, lidava ali a conversa ali com ele, como se fosse uma pessoa normal mesmo. Você poderia, por favor, gerar tal coisa para mim assim, assado, tal? Por favor.
Então. O pior, Thiago, é que eu te entendo, cara. O ChatGPT ele virou pra mim e falou assim: se você precisar, eu posso reescrever o texto implementando essas melhorias que eu apontei. Eu falei, por favor, faça isso. Não, cara, mas o pior, você sabe o que é? Talvez é até impressão minha também. Não é, isso é fato. Se você pedir, por favor, com licença, obrigado, para inteligência artificial, ela foi programada na Gênese para responder melhor. Pois é, então, eu percebi mais ou menos isso aí, cara, porque isso é fato. Antes de eu fazer dessa maneira, eu só pedia, gere 50 frases, não sei o que, tal, qualquer coisa, um exemplo. Ele me gerava 30 frases e parava uma na metade. Assim, aí depois ainda me perguntava, você gostaria... quer dizer, e só parava. Aí eu falava, pô, mas não tá gerando tudo, essa bosta não tá funcionando. Aí depois que eu comecei a fazer isso, ela gerava até certo ponto, por exemplo, eu quero 30 frases. Ela gerava umas 20 mais ou menos e perguntava, aqui tem 20 frases, gostaria de continuar? Eu botava, por favor, continue. Ela ia lá e pum, já ia embora direto. Não parava nada na metade, cara, não cortava pela metade. Tem uma vantagem muito legal de você usar o ChatGPT pago, que é isso aqui, ó. Eu posso compartilhar a tela, Paulo? Sim, você pode ficar à vontade para compartilhar. Não tem problema nenhum. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver. Eu tô atento aqui, se eu tiver que dar alguma permissão, alguma coisa aqui, eu dou. Beleza. Ah, legal. Tá aqui, pronto. Show. Ó, esse aqui não é um ChatGPT meu, tá? É um ChatGPT do meu amigo. Só que ele paga o ChatGPT 4. E uma parada muito fora do ChatGPT 4 é o seguinte, ó, você vem aqui em explorar GPTs, ele te dá todos esses negócios aqui, mas ele te dá a opção também de criar. Então você pode criar um ChatGPT e dentro desse ChatGPT que você criou, tipo, eu criei esse aqui, ó, Copywriter Noir, você pode alimentar dentro dele, você pode incluir livros, por exemplo, em PDF, se você tiver, para alimentar a memória dele ainda mais. Meu Deus. Então, a partir disso que você colocou nele, e aqui uma parada interessante, ó, que o ChatGPT ele faz. O ChatGPT ele vai fazer o seguinte, não está carregando foi. Ó, ele dá uma instrução geral, né, que como se fosse a configuração para esse bot, né, vou chamar assim. Então, cara, o ChatGPT ele já vai dizer o que esse GPT em específico vai fazer. Então, você vai alimentando a memória dele, vem aqui colocando os arquivos, e a partir disso ele vai se tornando cada vez mais inteligente, tá ligado? Por que ele tá... Vou fazer uma pergunta... Você pode continuar compartilhando lá, que tá muito inteligente, tá muito interessante. Muito inteligente. Não, tá muito inteligente e muito interessante. Por que tá meio português e meio inglês? Por que a interface tá meio português e meio inglês? A minha também tá, mas não seria mais útil para você tá tudo em português, se você tá produzindo em português? Ou... essa interface aqui tá toda em português, não? Não, aqui para mim tá aparecendo uma parte em inglês. The expert in persuasive and creative copywriting. É uma descrição do que esse coisa faz, entendeu? Tipo assim... as instruções dele estão em inglês. Aí eu já não sei, eu teria que testar, posso pegar isso aqui e traduzir, mas, cara, eu sinceramente não senti muita diferença. Então, é isso que eu tô te perguntando, assim, de ordem prática, porque a impressão, se eu falo com o ChatGPT em português, inglês, o ChatGPT, o Grok, tudo em inglês, português o tempo todo. E eu não tenho impressão que isso altera nada na parte de produção de conteúdo dele. Eu também não, cara. Para mim, tipo, eu já escrevi um chat com ele em inglês, todo em inglês. E, tipo, a diferença foi mínima. Essa diferença de conteúdo ela é mais percebida em matéria de linguagem mesmo, por você. Sim. Não exatamente pelo GPT. O GPT não vai fazer muita distinção. Então, se você quer gerar a qualquer momento que você quer trocar de idioma, você... Aliás, antes eu falo assim, ok, agora podemos passar essa... Você faz um quebra o gelo, né? Igual tava lá, quebra o gelo, icebreaker. Sim. Ok, agora, será que poderíamos passar essa conversa para português, para inglês e tal? Depois eu aprendi
Aí eu não sei como responde melhor ou pior. Mas você pode simplesmente falar com ele no idioma que você quer. Ele vai responder no idioma. Então, tipo, na minha visão, eu acho que não faz muita diferença. Eu tô acostumado a usar ele em português, mas, se, tipo, sei lá, você é uma pessoa como eu, né, não tem muita gente para treinar o inglês. Cara, abre um chat GPT e fica conversando com ele em inglês, por exemplo. Entendeu? Cria um agente. Exatamente. Aí, ó, eu tava até falando, ele me criou uma tabela, aí ele vai dar o título chamativo, tipo, 5 erros comuns que todo marceneiro. Tô com sono, cara, tá foda. E todo marceneiro deve evitar na instalação de ferragens e tal. Ele me dá o formato, ele me dá, tipo, a descrição de como o post deve ser, e ele me dá um potencial de viralização do conteúdo. Aí, depois que tá aqui, cara, você só chega para ele e dá tipo um comando, ó. Produza esse conteúdo. Falou o nome do conteúdo, ele vai e vai te gerar numa estrutura de carrossel. Olha, de carrossel. Cara, isso é genial, mano. É genial. Tá ligado? É, tipo, muito, muito prático. Volta lá na tua tela, por gentileza. Você faz um overview, assim, para mim, uma passada do que o chat GPT-4 tem que o gratuito não tem. Porque isso aí de você treinar com livros, eu achei muito interessante. No gratuito, você também consegue colocar arquivos nele. Uma parada que eu já fiz... A minha tela tá compartilhando ali, só não tá no... Não, tá não. Calma aí, só um minutinho. Não, ela tá aqui pra mim ela tá aparecendo. Agora sim, beleza. Ela tava aparecendo no estúdio. Ó, vamos... você pode carregar um arquivo. Sei lá, vou carregar a partir do meu computador. Deixa eu ver alguma coisa que eu tenho aqui em inglês. Beleza, vou carregar esse arquivo. Aí, cara, eu posso pedir, tipo, traduza esse PDF para o português. Isso aqui você ainda consegue fazer com gratuito. A diferença é simplesmente, ó, tipo, ele vai ser bem limitado, mas é aquela coisa de ele vai te dizer a resposta. Então, ó, a tradução do conteúdo do PDF é extensa, mas posso começar. Aqui está a introdução traduzida. A introdução traduzida, perdão. Quer que eu continue traduzindo o conteúdo inteiro ou apenas partes específicas? Aí você pode dar o comando, tipo, não, traduz o capítulo 1, traduz o capítulo 2, traduz o capítulo 3, entendeu? Só que a grande diferença para mim entre o que a versão gratuita faz e a versão paga faz é a criação de um chat GPT específico para algum projeto que você tem, que é como esse daqui que eu fiz, ó, o Copywriter no ar, e o limite de texto que ele vai te dar. Então, se você precisa de trabalhar com volume grande de texto, cara, você precisa entender que você vai ter que dividir o tempo de produção em várias vezes no dia, ou você faz a assinatura, porque daí você não tem o limite do chat GPT, entendeu? Perfeitamente. Para mim, essa é a principal diferença. E eu estava ouvindo uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, olha só, isso aí que você acabou de demonstrar, traduz o PDF para o português, isso aí, 90% do trabalho de tradutores, ele já morreu com o Google Translator. Tem gente que debate esse fato, mas isso é um fato, não é uma opinião. 90% do trabalho de todos os tradutores no mundo acabou por conta do Google Translator. Ainda existe? Ainda existe. Tem tradutor juramentado, tem um monte de coisa. Beleza. Mas antigamente, empresas multinacionais precisavam de um tradutor dentro para traduzir conteúdo que vai e vem e tal. Isso aqui, sim. Agora, a inteligência artificial, ela começa a eliminar a necessidade de tradutores de livros.
de e-books, de conteúdos, de uma série de coisas, né? Por exemplo, Sim. e aí, o que eu acho interessante, eu estava ouvindo um podcast sobre isso essa semana, que conforme a inteligência artificial vai evoluindo, ela vai abrindo novos mercados. Vou te dar um exemplo. Hoje, se você é brasileiro, ou se você mora nas Filipinas, se você é filipino e tal, e eu falo da Filipina porque é um lugar que provê esse serviço que eu vou descrever. Você consegue... vamos supor que você é brasileiro, mora no Brasil, só fala português e nada de inglês. Através da inteligência artificial, você consegue oferecer o serviço de atendimento em chat para quais idiomas? Para todos os idiomas. Então, assim, hoje já existe serviço de atendimento em chats para diversos propósitos diferentes que ele é completamente... não tem mais barreira geográfica. Ou seja, você fala português e tudo. Será que você consegue atender uma pessoa que fala alemão através de chat dentro de uma especialidade que você tenha ou que você desenvolveu em poucas semanas? Consegue, desde que você tenha acesso a uma ferramenta como a que o Dom está mostrando. Então, o que isso significa? Significa que a inteligência artificial ela acabou de criar um mercado que não existia. E aí, o ChatGPT 5, 6, o Grok 2, 3, 4, conforme está tendo novos desenvolvimentos de inteligência artificial, novos mercados de serviços ao redor do mundo estão sendo criados. Então, o potencial para isso aí é quase ilimitado. Sim. Tem uma parada muito interessante aqui, de novo, eu sou sempre o cara dos livros, né? Então, recomendo muito que você leia livros para você entender como que certos profissionais eles estão percebendo as mudanças de mercado. Então, no livro Trabalho Focado, do Cal Newport, ele fala o seguinte: profissionais que se dedicarem a aprender rapidamente como utilizar essas máquinas inteligentes, eles vão ter um espaço na nova economia que a gente está criando, né? Porque, querendo ou não, a internet ela tem o quê? 30 anos? Então, ela ainda está muito jovem, ainda tem muita coisa a ser explorada na internet, que profissionais que vão aprender a mexer nessas máquinas vão criar, e outros profissionais vão acabar ficando de fora, porque eles não se adaptam a isso, entendeu? Então, ó, tirando aquela dúvida que a gente tinha falado para ele mudar, não, se você só jogar o negócio, ele já muda. E, cara, ele literalmente deu um roteiro de vídeo de vendas roteirizado, tipo, cena de abertura. Roteirizado até com a parte da edição, né? Cara, ele fala, tipo, música instrumental, tipo, bem calma, não sei o quê, uma cena, uma sala de aula serena, com crianças aprendendo, tipo, muito específico, né? Incrível. Aí, imagine a world where your children's education doesn't just teach them facts. E aí, blá, 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 blá. Muito bom, cara, muito bom. Incrível, muito bom. E aí, falando de serviços de inteligência artificial, o José Leandro diz o seguinte: a inteligência já está sendo utilizada para produzir músicas no rádio e para fazer redublagens de filmes clonando vozes de dubladores famosos. Exatamente. Sim, então, assim, são vários. Eu já utilizei ambas as coisas. Sim. Inclusive, o Calibre, que é uma ferramenta open source para quem gosta de mexer com e-book, ele tem um plugin que permite você traduzir automaticamente usando o Google Tradutor. Você simplesmente seleciona lá as opções e ele faz a tradução totalmente automatizada. A tradução, ela não é das melhores, porque, tipo, muitas vezes ele vai traduzir ao pé da letra. E a tradução não é exatamente uma transliteração, né? Ela depende muito de contexto para que você está traduzindo. Mas, se você paga o ChatGPT e você tem acesso à API do ChatGPT sem o limite de texto que você pode gerar, eu acho que você consegue alterar a IA que o plugin vai usar para fazer a tradução do arquivo que você está colocando nele. Então, sei lá, você tem um e-book que você, né, adquiriu de maneira obviamente legal, e você quer traduzir, porque ele está em inglês, você quer ler em português.
Você vai lá, joga no Calibre, o Calibre faz a tradução para você a partir do ChatGPT, do Gemini, que é a inteligência artificial do Google, etc. Vou mostrar ainda uma outra coisa interessante. Ó. Quantos... Eu vou mudar de chat, porque essa conta aqui não é minha. Eu vou aproveitar a deixa e vou despedir de vocês aqui. Valeu pelo convite, ô Nidec, mais uma vez. Mas aqui já tá dando o horário, aqui já é meia-noite aqui, deu um cansaço do caramba. Valeu, Pirata. Vou aproveitar a deixa e vou indo aqui. Falou pra vocês. Boa noite. Boa noite, Dom. Boa noite, Paulo. Valeu, eu acho que o Thiago saiu aí, mas boa noite, Thiago. O pessoal que tá assistindo a live, boa noite aí. Eu sei que a grande maioria revê, cara. Eu acho incrível o pessoal rever a live. Eu acho muita loucura, velho. 4, 5 horas de live e a galera rever a live. O pessoal assiste, o pessoal, uma vez o pessoal até falou, não, eu não sei o que, eu assisti a primeira hora e fui dormir, eu falei, caramba. Aí depois eu acordei, aí tava lá na hora 3, eu falei, pô, tá gostando. Sim, cara. Eu vou, só antes de eu encerrar aqui, falando um pouco mais dessa oportunidade de inteligência artificial, isso aqui, cara, é para quem tem visão de mercado. Se você sabe escrever, aprenda isso que eu vou falar para você agora. É uma habilidade que vai valer muito a partir de 2025. Isso aqui, claro, eu estou usando um pouco de copo para te convencer, mas preste atenção. Eu fiz uma pergunta aqui no Google, na barra de pesquisa. Sim. Antigamente, o Google, o que ele fazia? Ele não dava isso aqui, a visão geral criada por IA. Ele não dava. Ele já vinha direto para cá. Ele apareceu o primeiro resultado. Perfeito. Hoje em dia, ele tem um negócio chamado de GEO, que é o novo SEO. O SEO, ele é o Search Engine Optimization. Então, ele trabalha com esses motores de busca. Mas como a inteligência artificial está tão em voga hoje em dia, o Google está implementando resultados a partir de IA. Então, a IA do Google, que é o Gemini, ela vai buscar justamente em artigos que estão meio que otimizados para gerar essa resposta, e ele vai te dar uma resposta inteligente, baseada nesses artigos, da pergunta que você fez. E isso, por que isso é interessante, Paulo? Porque quando você gera essa resposta com IA, as pessoas têm muito mais propensão a clicar no mostrar mais dessa IA e depois clicar nesses artigos aqui por uma questão de apelo à autoridade do que elas descerem tudo para conferir cada artigo que está aqui. Então, para as empresas, hoje, elas, a partir de 2025, principalmente, elas vão querer ranquear nessa geração de resposta por IA. E só vai ranquear em alguns fatores de ranqueamento dessas IAs, entendeu? Então, você vai ter que aprender a produzir artigos que vão ranquear nesse tipo de coisa. Isso vai ser muito importante para as empresas a partir de 2025. E aí, cara, se você quer ganhar dinheiro, vem aqui, aprende como escrever um artigo otimizado para esse tipo de coisa e oferta esse serviço, mano. Sim. Então, tem... Tá, desculpa. É o seguinte, isso aí que você tá falando, cara, deixa eu citar um exemplo aqui prático aqui que eu tenho acompanhado na Amazon. Quando você vai olhar review de produto, cara, antes do review dos clientes, a IA gera uma resposta para você baseada em todos os reviews. Ela faz tipo um resumo. Ou seja, ao invés de você ficar lendo uma por uma, você já pode ler o resumo da IA, que ela já pega já todas as características que o pessoal ressaltou ali os prós e os contras do review. Caramba! É verdade, é verdade. É tipo ela já é embutido, né? Tipo um API que ele tem, que é o summary. Ele faz um resumo das avaliações. Muito interessante isso aí. Muito interessante. Caramba, é mesmo, mano. Deixa eu ver aqui. Aqui no meu ele só apareceu as principais avaliações. Eu não sei se é uma coisa. Está liberado para o mundo inteiro, mas aqui pelo menos. Na Amazon. A Amazon tem. Aqui no Canadá, pelo menos, ela tá na Amazon. Você vai ver antes dos reviews, vai estar lá resumo feito por IA.
a mensagem, aí tem um resumozinho depois, pegando todo o que o pessoal ressaltou nos reviews. Caramba, que bacana, mano. Então, é isso que eu falo, tipo, profissionais que aprenderem a mexer com essas máquinas inteligentes vão ter mais oportunidades no mercado digital do que pessoas que fazem as coisas de maneira tradicional, entendeu? Porque cada vez você vai ter que ser mais rápido, cada vez vai ter que ser otimizado para ranquear nas IAs, conteúdo, por exemplo. Então, tem que estar esperto nesse tipo de coisa. E realmente é um trabalho criativo, né? Você vê o quanto a gente depende da IA hoje em dia para produzir conteúdo criativo. Estruturar conteúdo, calendário, fazer, produzir volume, palavras-chave e tal. A IA faz isso melhor do que todos os marqueteiros que eu já conheci. Sim. Todos. Cara, eu pedi esses dias para ela criar um e-mail com base no estilo do Gary Halbert. Você pode subir os livros lá do Armas da Persuasão, não é isso? Sim, sim. E ele vai fazer a busca nesse PDF, é muito interessante. Eu vou pegar os 10 principais livros que eu gosto de marketing, persuasão, SEO e tal, vou subir para lá. Eu alimentei o cérebro da IA com os parâmetros e com conteúdo que eu quero, e ele vai gerar conteúdo a partir disso. Sim. Eu acho isso muito foda também. Porra, muito foda. É genial, é incrível. Agora, será que o Grok tem essa capacidade? Eu não sei. Eu não sei, você vai ter que pesquisar e me dizer. Não sei. Eu realmente não sei. Eu vou perguntar a ele. Vamos ver aqui. Eu acho... É tão fácil, né? Eu acho que não sei. Okay, I need to ask you something. Can I upload books to you so you can produce content from it? Tá, mas for AI. Ele tá falando no geral. Ok, but does it work for Grok? Não, o Grok não. Olha lá. Ele não aceita. No, Grok does support uploading images and PDF for analysis, with a current file size limit of 5 MB. This functionality... Oh, caramba. Fala assim, translate. Por favor, traduza a mensagem acima para o português. De forma resumida. Grok suporta o upload de imagens e PDF para análise, mas não há indicação clara de que ele possa gerar livros inteiros a partir de conteúdo carregado. Ele pode ajudar com a análise. Ou seja, ele não faz esse nível de minúcia que o ChatGPT consegue. Então, veja, é interessante você pensar que você, sei lá, tipo, você escreveu um texto, mas não sabe se esse texto está gramaticalmente correto. Você faz o upload de uma gramática, por exemplo, ou de um livro cujo conteúdo seja um conteúdo de português, e a partir dessa análise que ele vai fazer, ele pode fazer a análise do teu texto para ver se está gramaticamente certo. Com o estilo que você quer, inclusive. Não é isso? Sim. Você então, pode ter uma gramática, um manual de estilo. No português eu nunca ouvi falar isso, mas aqui existe Style Manual, que aí você vai ver o tipo de formatação e tal. Isso é uma coisa antiga, né? Hoje, mas assim, você pode colocar o tipo de coisa que você quiser. Sim. Eu tenho uma aqui, que é o Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Garcia. Aí, então. Esse é muito bom, inclusive. E é uma forma de estilo, né? Ou seja, uma forma de escrever. É incrível, incrível, Sim, cara. Incrível. Sim. Mas, como defensor de livros, eu não acredito que você teve... porque, obviamente, muita gente pensa que é tipo a inteligência artificial é o novo Google. Então, tipo, eu tô com um problema, eu vou pesquisar no Google e não vou usar minha cabeça para pensar em mais nada. Toma cuidado com isso, cara, senão você pode acabar ficando meio lelé da cuca, entendeu? Você vai ficar meio burrinho.
A ideia não é essa, a ideia é usar a inteligência artificial como um meio de facilitar a tua vida. Tá ligado? Então não deixe de ler livro, pelo amor de Deus. Não, exatamente, mas... Não, até porque, como a gente está falando, ele tem, tem uma capacidade limitada, mas quem está gerenciando tudo isso somos nós. E se tiver um gerente, uma pessoa que está dirigindo essa inteligência artificial, e essa direção for uma direção burra, o resultado não será inteligente. Né? Exatamente. Então, assim, mas existe coisas interessantes. Por exemplo, você estava falando... de um autor que, se não me engano, foi citado até pelo Olavo e tudo. Vamos pegar o Olavo. Se você pegar todos os livros do Olavo, tem como você pegar todos os livros do Olavo, subir para o ChatGPT e você falar, olha, ChatGPT, agora você é o Olavo. Com todas essas informações que eu te passei e o conhecimento de todos esses livros, e você pode, sei lá, tem limite de livros que você possa dar? Cara, eu não sei, não cheguei a testar isso aí ainda não. Então pronto, o Jordan Peterson, ele tem feito experimentos nesse sentido. Então você consegue você consegue transformar a inteligência artificial como se fosse um ser humano, você vai lá estar falando com ela. Já fizeram isso com o Olavo. Com o Olavo. Então você cria uma inteligência artificial e tem um conteúdo, não é o conteúdo do Olavo, não é isso. Mas você... Não, tipo, ela literalmente falava como o Olavo, ela respondia a pergunta como se fosse o Olavo, entendeu? Então, ela inclusive xingava como se fosse o Olavo e tal. Muito da hora. O Jordan Peterson, ele falou o seguinte, todo livro que ele lê, ele cataloga de uma forma que a inteligência artificial consiga digerir aquilo. Para quê? Olha a ideia do cara. Para que depois que ele tenha morrido, a pessoa consegue fazer o upload do cérebro dele. Essa é a ideia, né? Eu acho isso muito foda. Isso é a ideia. Então, assim, todos os livros que eu já li, os artigos, o conteúdo no YouTube e tal, não sei o quê, eu consigo catalogar aquilo para depois eu alimentar aquilo a uma inteligência artificial personificada, né? Eu consigo fazer consigo fazer uma transmutação ali daquilo para um ser humano, tá conversando daquilo como se fosse um ser humano, e eu vou antropomorfizar, como é que se fala isso? Fazer essa antropomorfificação da inteligência artificial e transformá-la em algo como se fosse a fala, em inglês é anthropomorphize. Eu vou fazer um anthropomorphize da inteligência artificial e transformar aquilo, aquele ser ali, aquela entidade, você aquela inteligência. Você está dando uma personalidade para ela, né? Uma personalidade, uma forma e um conteúdo bem profundamente, bem perfeitamente definido, né? Agora, aí a gente começa a entrar em outros problemas, mas de ordem orgânica e biológica. Porque, por exemplo, eu posso assistir 10 vídeos sobre filosofia grega. Não significa que eu absorvi esses 10 vídeos. Porque o nosso cérebro não funciona dessa forma, né? E aí a inteligência artificial ela vai começar a transformar isso num cálculo matemático. Como se eu tiver... A menos que você a treine para que não seja assim, né? Sim. Mas, enfim, o projeto do Jordan Peterson é esse. Ele falou, olha, eu vou fazer o upload do meu cérebro, de tudo que eu consumir. Porque daqui a 100 anos, alguém vai... Eu quero falar com o Jordan Peterson. Alô, Jordan Peterson? Aí você vai estar lá... Você pode estar falando, inclusive, não precisa digitar. Eu falo com o ChatGPT algumas vezes já. E aí você consegue falar. E o Jordan Peterson, fucking Jordan Peterson, ele vai te responder ali. Ele tem feito isso, o Dom, que ele pegou livros que ele gosta, como O Paraíso Perdido, Paradise Lost, a Bíblia, vários livros, transformou em pessoas. E você consegue conversar com a Bíblia, você consegue conversar com o Paradise Lost do Milton, e você consegue tirar dúvidas, falar sobre o livro e assim por diante. Então, foi exatamente isso aqui que ele fez. Ele criou aquele GPT. Você cria um GPT. E esse GPT ele vai ter a personalidade que você der para ele. E isso vai estar lá naquele prompt. Então, se você quiser, por exemplo, dizer que a partir de agora aquele GPT que você criou
ele deve agir como um professor de filosofia que, sei lá, tem 20 anos de experiência, que leu todos os livros que você for carregando, e aí cabe você, né, tipo, testar o limite dele, entendeu? E aí você pode conversar com, tipo, ele vai meio que extrair dos livros, dos arquivos, uma resposta para você.